Graças a Deus, nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Somos gratos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Particularmente, já fazia alguns dias ou vários dias que eu não estava aqui junto com os irmãos. Mas aprove a Deus estarmos aqui neste momento, ouvindo o que nós acabamos de ouvir, louvando ao nosso Deus também. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, a leitura da noite, a que nós denominamos leitura oficial, que o nosso pastor Mendonça leu conosco no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo de número 11, a qual nós queremos reler neste momento. Evangelho segundo escreveu Mateus, um dos 12 apóstolos. Assim nos diz o texto sagrado. Eu vou ler na leitura Nova Almeida atualizada, que diz assim: por aquele tempo. Realmente, Marival, um pedestal faz falta. Louvado seja Deus. Versículo de número 25. Por aquele tempo, Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve, ou assim foi do teu agrado. Tudo me foi, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Continuou Jesus: tudo me foi entregue por meu Pai, disse Jesus. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus disse, de acordo com o evangelista João escreveu no capítulo 6, versículo 37, lá Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e todo aquele, diz Jesus, que vem a mim, isto é, que vem a Jesus, de maneira nenhuma o lançarei fora. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Lembrei-me desta palavra porque aqui nós lemos Jesus dizendo: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, a não ser aquele, bendito seja o nome do Senhor, a quem o Filho o quiser revelar. O apóstolo João também, escrevendo a sua carta, por sinal a primeira carta, ele escreveu assim: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. E ele referia-se a Jesus. Quem tiver Jesus tem a vida eterna, ou seja, salvação, queridos ouvintes.
Aqui também já foi lido nesta noite um versículo que é bem mencionado, né, por nós, Atos 4:12, eu não lembro quem leu, mas alguém leu aqui há poucos instantes, onde o apóstolo João, o apóstolo Pedro, na sua fala, ele disse: em nenhum outro há ou existe salvação, em nenhum outro. Podemos conferir Atos capítulo 4, versículo 12, em nenhum outro há salvação, pois debaixo do céu nenhum outro nome há dado aos homens pelo qual nós possamos ou podemos ser salvos. O nome é Jesus. Um hino, eu acho, da década de 90, ele falava sobre isso, né? Qual o nome que você vai pronunciar pelos séculos dos séculos sem parar? Qual o nome que você grita com poder quando o inimigo ataca você? Aí o escritor diz do hino: não é Paulo, nem João, nem Davi, nem Sansão, nem Isaque, nem Jacó, nem Moisés, nem Abraão. Não é não, o nome é Jesus. É Jesus, queridos. E aqui Jesus disse: olha, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Em outra oportunidade, Jesus disse assim: ninguém viu ao Pai senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está nos céus. Ninguém viu a Deus, queridos. Os judeus que são o povo escolhido desde Abraão, o progenitor daquela nação, o povo escolhido de Deus, eles tinham uma consciência, a gente vê isso nas páginas sagradas do que é conhecido como o Antigo Testamento, nos livros ali, como o livro dos Reis, principalmente esses livros de Juízes. Tem alguém ali que de repente teve uma visitação celestial, uma visitação angelical, ou seja, de anjos. E eu estou lembrando do pai dos pais de Sansão, Manoá, né? Que o anjo falou com a esposa dele sobre Sansão, que ela ia ser mãe, e o anjo já deu instruções a ela, que aquele menino era um nazireu de Deus e que navalha não podia tocar nos seus cabelos, deu orientações conforme estava escrito, de que ele não deveria comer todo tipo de alimento, nem bebida, né, vinho, essas coisas. E a mulher foi e disse ao marido: olha, veio um homem e falou comigo assim, assim. E Manoá não gostou, e de repente eles estavam no campo no outro dia, e quando a mulher olha, ela vê aquele mesmo homem, e ela diz assim: foi aquele homem que falou comigo. E Manoé chegou junto, viu? Manoé disse: ei, foi você que conversou com essa mulher aqui? E o homem disse: foi. E começa a conversar. E para resumir, por que você foi lá para essa história, irmão Luiz? Porque eu estava falando que ninguém viu a Deus, como disse Jesus. Só que houve ali no final daquela conversa do anjo com Manoá, acho que é Manoá, né? Porque o nome do pai de Sansão. No final de tudo, ele reconheceu que aquele ser era um ser diferente. E ele pediu que ele ficasse ali, que ele ia fazer uma oferenda para que você entenda. Ele ia buscar, ele ia sacrificar um carneiro e etc. E o anjo esperou. E para resumir a conversa, para concluir, diz que quando ele estava tudo pronto ali, né,
Manoá diz: como é o teu nome? E o anjo disse: por que você pergunta pelo meu nome, visto que é maravilhoso? E diz que o anjo toca no sacrifício e some. E aí Manoá exclamou: ai meu Deus, que eu vou perecer, porque os meus olhos viram o Senhor. Eles tinham esse entendimento, que ninguém podia ver a Deus, e se visse não ficava vendo. E tem outros casos. Porém veio Jesus. A Escritura diz: quem é Jesus? É a perfeita, é a completa imagem de Deus. Quando Jesus, de acordo com o Evangelho também de João, ele já está preparando-se, ele já está conversando com os discípulos ali, a partir do capítulo 13 do Evangelho escrito por João, 13, 14, 15, tá? Aí Jesus diz assim: eu vou para meu Pai, e vocês sabem para onde vou e conhecem o caminho. Tomé diz assim, depois de 3 anos, eu sempre me lembro disso: Senhor, nós nem sabemos para onde o Senhor vai, e como é que a gente pode conhecer e saber o caminho? Irmãos, eu acho lindo. Jesus diz assim: Tomé, eu estou há tanto tempo com você. Aí Jesus diz assim, quem me vê a mim, disse Jesus, vê o Pai. E aí o apóstolo escrevendo, o apóstolo Paulo, salvo engano, carta aos Gálatas, ele falando de Jesus, ele diz: ele é a expressa imagem do Senhor de Deus. Então, se eu e tu, se nós queremos chegar à presença de Deus, só tem um meio: Jesus. Só por Deus. Por isso ele disse: ninguém tem o Pai senão o Filho, e ninguém tem o Filho senão o Pai, ou aquele a quem o Pai o quiser revelar. Glória a Deus. Continuando aqui o versículo de número 29. Então Jesus diz: venham, ouvinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados ou oprimidos. Queridos, isso é um convite que não é aqui do nosso pastor, não é da minha pessoa, dos irmãos aqui. É um convite de Jesus para você. Se porventura estiveres cansados, se porventura estiveres sobrecarregados, o convite de Jesus é: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados. E ele vai fazer o quê? Vejamos que é ele que faz. Eu não estou aqui prometendo nada a você, porque em determinadas coisas eu não tenho nem para mim, quanto mais para prometer. Tá certo? Mas o que falou essas palavras, e ele está vivo, e ele disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele disse: aí estou eu no meio. Então nós estamos aqui. Ontem nós estudávamos na condição de atalaias, daqueles que estão para avisar. Tão somente isso, somos conscientes disso. E o que nós estamos transmitindo a vocês, mais uma vez, é uma palavra minha, como já disse, do nosso pastor? Não, é a palavra de Jesus. Então ele disse: venham a mim todos vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados. Aí ele diz: e ele, Jesus, vos aliviará. Podíamos aqui citar alguns exemplos de pessoas que estavam sobrecarregadas, ou até mesmo sim, como por exemplo, a pessoa estava sobrecarregada e a filha, por exemplo, e que foram ao encontro de Jesus. Nosso irmão Josimar, que está conosco aqui também, ele costuma dizer: todo aquele que se aproxima de Jesus, ele sai de posse. Ele gosta dessa expressão: ele sai de posse de vitória. Então, por exemplo, de pessoas cansadas, para terminarmos a nossa participação aqui, nós vamos citar a mulher Cirofenícia,
ou seja, uma mulher que nem de Israel era, estava sobrecarregada e oprimida, a filha dela e ela. O texto sagrado no Evangelho revela o seguinte: a história é que esta mulher estava com a filha, nas palavras dela, de acordo com a narração do Evangelho, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Sabe o que é isso, querido? É um espírito imundo, como diz na outra parte. A filha daquela mulher estava presa, literalmente, como Jesus disse, cansada e oprimida. Jesus ia passando por aquelas terras e aquela mulher começou a andar atrás de Jesus e gritar: tem misericórdia de mim. E ela gritava de maneira que os apóstolos 12, inclusive João, que mencionei aqui, e Mateus, da leitura oficial, eles estavam ali, a mulher andando atrás de Jesus e deles e gritando: tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. E o narrador diz que Jesus não respondeu com palavras, ele não disse nada, só caminhava, e a mulher caminhando também. Porque eu ouvi muito dos antigos que cada um sabe onde é que o sapato aperta. Então quem está precisando grita, tal como também o cego de Jericó à beira do caminho: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E queridos, depois de andar um tempo, o narrador, a escritura do Evangelho diz, a narrativa, que aquela mulher continuando a gritar, os discípulos se incomodaram, e veja a intervenção, que não foi ali intercessão, uma intercessão, pedido ou eles, os apóstolos, não pediram pela mulher, eles disseram assim a Jesus: Senhor, despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. Eu acho que para nosso entendimento aqui, ela está escandalizando, ela está gritando, está incomodando, é isso, está importunando a gente aí. Está vendo não? Manda ela ir embora. A Escritura diz que Jesus para. Louvado seja o nome do Senhor. A mulher se aproxima e ela diz: Senhor, socorre, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Querido, segundo a Escritura, Jesus diz para ela: não é lícito pegar do pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. É interessante entender um pouco da cultura dos judeus, mas vamos ficar só no texto. Mas a mulher disse assim: sim. Ela disse: é verdade, eu sei. Mas as migalhas, glória a Deus, as migalhas que caíram da mesa, que a servem. Queridos, o texto diz que Jesus olhou para ela e disse: ó mulher, grande é a tua fé, e seja feito como você crê. E o texto diz que a partir daquele momento, a filha da mulher, que nem ali estava presente, foi liberta na mesma hora. Foi o que Jesus disse na leitura oficial: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Então, queridos, se eu e você, se alguém está com um problema, sobrecarregado, com não sei o que é, Jesus é a solução. Que Deus nos abençoe.